Oi, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês, mas dessa vez não é assombrado, não é sobrenatural. Oi, tem um gato aqui ou tá lá fora? O gato, tô escutando só a correntinha dele. Estou com um novo canal, Conto pra Ana. Ó, o gato me ama. Tá querendo entrar. Um novo canal só com relatos, histórias que não é de assombração, não é de sobrenatural, são histórias da vida, ok? Então envie a sua história. Não, eu tenho uma história legal para contar aqui que aconteceu na minha vida, mas não tem nada de sobrenatural. Conta pra Ana, conta aqui, conta no canal Conto pra Ana, tá bom? Se inscreva se por acaso não for inscrito, deixa o seu like, todas essas coisas, ative o sininho. Vocês já sabem, já estão muito acostumados com o YouTube, não é? Então é isso, pessoal. E aí, ao longo do vídeo, dos vídeos aqui postados, né, a gente vai se acertando, né, eu também vou me familiarizando essas novas histórias, e se você tem uma história, envia, tá, pro e-mail que tá aqui ou na descrição desse vídeo. Combinado? Então, vamos para a história de hoje. Cadê? Que é esta daqui. Meu, mas tá um calor aqui que nem parece que o ar tá ligado. Menino, tá um calor. Calor. Então, vamos lá. Então, e eu vou pegar e colocar aqui também alguns relatos que eu recebi lá no Assombrado, só que eles não têm, assim, muita assombração, né? Não tem muito sobrenatural, às vezes nada de sobrenatural, ou alguma coisa que, de repente, até pode ser um pouco. Então, eu vou trazer eles pra cá também, tá bom? Então, às vezes, algum relato que foi enviado lá pro Assombrado pode aparecer aqui. Beleza? Que são histórias muito legais, sim, só que não tem sobrenatural, mas então a gente conta aqui. Combinado? Então, este é um deles, que estava lá no Assombrado, mas veio pra cá. Vocês já vão entender por quê. É interessante, ó. 2 corações separados por vidas. Olá, Ana. Sou a mocinha do relato de Sete Além, lá do Assombrado. Onde um senhor disse que voltaria daqui a 5 anos para me visitar novamente em sonho. Lembra de mim? É que é muito relato, é muita gente. Bom, eu fiquei muito feliz em ouvir a sua linda voz lendo o meu primeiro relato. Eu surtei às 2h40 da manhã e não podia gritar, pois já estavam todos dormindo em casa. Vamos parar de enrolação então. Os nomes citados no relato estarão trocados. Muito obrigada. Sempre quando forem enviar os relatos, coloquem nomes fictícios, tá? Porque eu não falo aqui o nome real de ninguém. Todo mundo é fulano, fulana, que envia o relato, tá? Anônimos, a gente quer saber da sua história. A menos que, de repente, seja algo muito assim, que você precisa, quer encontrar alguém, não sei, alguma coisa assim, tá? Mas a gente vê. No geral, sempre nomes trocados. Bom, Ana, eu vim através deste relato contar a minha história. É isso aí, conta pra mim. Na verdade, a minha triste história de amor. Recapitulando, eu tenho 19 aninhos, moro numa pequena cidadezinha no interior de São Paulo. Ontem, enquanto trabalhava, decidi colocar uma das playlists dos relatos para ouvir enquanto as horas não passavam. Foi quando caí em um relato chamado Ele me amava, mas nunca teve coragem para me assumir. Cicatrizes de uma maledite. Ah, vai ter relato de maledite aqui também, tá bom? Que não tenha sobrenatural, sabe aquelas maledites? Só que aqui não vai ter trabalho, não vai ter nada, é as maledites sem ser o sobrenatural. As maledites do dia a dia. Mas vai ter maledite também. Então, era esse relato aqui. Resumindo, era o relato de uma moça que dizia ter uma conexão de outras vidas com um rapaz, mas que, independente dos momentos e fases, não poderiam ficar juntos nesta vida. Era um amor de outras vidas, mas nesta, seus propósitos eram diferentes. Aninha, ouvindo esse relato, comecei a chorar no meio do serviço, pois me identifiquei muito com muitas coisas que eu ouvi ali. Vamos lá. No finalzinho de 2020, eu, com os meus 14 aninhos, conheci, entre várias aspas, o Levi. Levi era um garoto que eu já havia visto na escola, mas que, junto com amigos meus, eu zoava. Ele vivia sentadinho, isolado, quieto. Idiotice minha, né, Ana? Zoar o menino? Pra quê? Qual a necessidade?
Nenhuma, né? Sim, era a imaturidade de uma garota de 12 anos. Sabe aquelas ficadas de adolescente? Eu só conhecia o Levi porque uma amiga minha havia ficado com ele. Um dia ela chegou no nosso grupo dizendo: gente, eu fiquei com um cara maluco. KKKKK. Todos nós rimos sem parar, porque ela era a mais pra frente do grupinho. Depois dessa ficada, o Levi acabou saindo da escola e eu nunca mais o vi. Anos se passaram e eu acabei esquecendo dele. Também me mudei de escola e segui minha vida. 2 anos depois, no tão famoso e já quase extinto Facebook, passando pelas sugestões de amizade, acabei vendo o Levi por lá. Quando o vi, não acreditei. E logo enviei uma solicitação de amizade, pensando: ai, não acredito que eu encontrei o louquinho. Depois disso, fui fazer outras coisas e esqueci o assunto. No outro dia, uma notificação do Facebook tocou no meu celular. Ana, era ele. Ele havia aceitado minha solicitação. Na hora, soltei um meio sorriso, mas pensei comigo mesma: fulana, para com isso, garota. É só uma solicitação maluca. Mas não, Ana. 2 minutos depois da solicitação aceita, uma mensagem caiu na minha aba de conversas. Era ele. Oi, tudo bem? Eu olhei aquela mensagem com uma sensação estranha na barriga. As tais borboletas, né? Então respondi: olá, tudo sim. E você? A partir daí, Aninha, começamos a nos falar todos os dias. Percebemos que tínhamos muitos, mas muitos gostos em comum. Isso, querendo ou não, acabou acendendo algo dentro de mim, algo bom. 2 meses depois de conversas todos os dias, ligações que duravam horas e horas, risadas que eram as melhores da minha vida, acabei sendo pedida em namoro. Sim, Ana, 14 aninhos. E ele havia acabado de completar 15 anos. A mensagem era a seguinte: quer namorar comigo? O não eu já tenho, mas se você quiser me dar o sim, prometo que será a menina mais feliz do mundo comigo. Ana, como reagir a isso? Eu aceitei! E desde então foram os dias mais felizes da minha vida. Eu era feliz, Ana. Transbordava alegria e felicidade. Eu respirava arco-íris de tanto amor. Até começarem as descobertas pelas famílias, né? Meus pais descobriram e brigaram muito comigo, dizendo que não fazia sentido eu estar namorando escondido, que nem idade eu tinha e onde já se viu essas coisas, né? Era novinha, né? 14 anos, mas também ao mesmo tempo é a idade que se começa a ter os interesses, né? Depois os pais dele descobriram e Ana, que inferno. A mãe dele me detestava. Não me engolia por nada. Mas pensa que isso nos abalou? Não. Esse elo nosso parecia coisa de vidas passadas. Um amor tão forte, algo tão avassalador, era único. Fazíamos muitos planos, éramos o primeiro amor um do outro e assim vieram as descobertas conjuntas. O primeiro beijo, as primeiras alianças, nossa primeira noite. Ah, Aninha, ele havia sido o meu primeiro tudo, assim como eu acabei sendo dele também. Nesse tempo em que vivíamos juntos, participei de suas primeiras conquistas, quando tirou sua primeira carteira de trabalho, conseguiu seu primeiro emprego e participou das primeiras formaturas de seus cursos. Assim como ele também estava presente nas minhas conquistas. Eu me sentia tão realizada, Aninha. Eu o amava. Nós nos amávamos e era lindo. Com 1 ano de relacionamento, Ana, passamos por vários altos e baixos, principalmente por conta das famílias, mais da dele do que da minha. Nessa altura do campeonato, os meus pais já aceitavam o fato de eu estar apaixonada. Agora, os pais dele... Ai, Aninha, parecia que faziam de tudo para nos separar. Eu recebia mensagens ofensivas da mãe dele, dizendo que ele não me amava
que eu não sabia o que estava fazendo, que eu não roubaria o filho dela. Lá começou. E até que eu havia feito macumba para amarrá-lo. Ana tinha 15 anos. Como que ia fazer macumba? Sério, que povo sem noção, né? Mas enfim, aquele foi o ano mais feliz da minha vida. E como foi? Com 1 ano e 2 meses de namoro, as coisas começaram a ficar estranhas, Aninha. Nós ainda namorávamos, mas já não era mais a mesma coisa. Começamos a brigar, brigas sem sentido por coisas bobas, mas que sempre viravam um vendaval de discussões. Ele começou a ficar distante e parecia não ter mais tanta preocupação com o relacionamento. Nossos horários de trabalho não ajudavam. Nessa época eu já trabalhava à noite e ele em um mercado durante o dia. Quando eu estava disponível, ele estava no trabalho, e quando ele estava livre, eu estava trabalhando. Nossas conversas já não eram mais as mesmas, eram apenas: oi, bom dia, amor. Estou indo para o trabalho, mas na hora do almoço te mando mensagem. Beijos, te amo. Todos os dias eu já não o conhecia mais. Não, tipo assim, isso eram todos os dias. E eu já não o conhecia mais. Algo havia se apagado, mas eu ainda o amava tanto, tanto que chegava a doer, Aninha. Quando conseguíamos tempo para conversar, acabávamos brigando por algo. Era a mãe dele, alguma coisa que eu não gostava e cobrava, ou outro motivo qualquer. Sempre uma discussão diferente. No dia 17 de novembro de 2021, faríamos 1 ano e 5 meses juntos. Nesse dia já havíamos brigado pela manhã, mas mesmo assim eu escrevi uma mensagem bonitinha de felicitações pelo nosso dia e enviei. Na mesma hora recebi a resposta: Fulana, precisamos conversar. Por algum motivo eu acabei me desestabilizando e respondi: pode falar. Aninha, meu coração estava assim na boca. E ele escreveu: quero terminar. Olha, não é você, mas não tá dando mais. A gente não se entende mais. Não sei o que aconteceu, mas não é mais como antes. Então, eu não quero mais. Ana, meu mundo se acabou ali. Eu fiquei com a mensagem aberta nas mãos, olhando sem reação por uns 5 minutos, tentando entender o que havia acabado de ler. Não era possível. Por quê? E eu escrevi: como assim? Tá brincando? Ou tá querendo fazer algum tipo de piada? Amor, isso não é legal. E ele disse: por favor, não me chama assim. Não é nenhum tipo de brincadeira, só não tá dando mais e eu não quero continuar nisso. Não insiste, por favor. E assim eu fui bloqueada, Aninha. Ele havia me bloqueado, sem mais nem menos. Olha, no meu caso, aí eu já fico com raiva. Aí já me vem falar, então... Menina! Mas como assim bloqueou? Do nada? De falar que terminou por mensagem e depois bloqueou? Bom, vamos continuar. Eu fiquei tão mal também. Eu chorava todas as noites. Eu entrei em depressão, eu comecei a frequentar psicólogos, fazer terapia, mas parecia que nada preenchia a falta que ele fazia. Ele era meu primeiro amor, Aninha. Doía muito. Ainda mais nessa idade, né? Tudo é tão intenso. Passamos 6 meses sem contato nenhum. 6 meses de dor. Mas, depois de 4 meses, já não chorava com tanta frequência e consegui voltar a fazer as minhas coisas. Consegui ocupar um pouco a cabeça. Até que um dia ele me enviou mensagem. E Ana, não era mais a mesma pessoa. Ele estava diferente. O jeito de conversar era diferente. Não era mais o meu Levi. O Levi que eu tanto amei. Voltamos a nos falar, mas sempre que eu falava de relacionamento, ele se esquivava, mudava de assunto. Não queria mais saber disso. Dizia que já não era a praia dele. Como assim? Bom, isso foi em 2022. Só sei que, no decorrer desse ano e dos próximos que se seguiram, sempre brigávamos e cortávamos contato um com o outro. Mas parecia imã, Aninha.
Era só pararmos de falar que 2 semanas depois a gente se esbarrava em algum lugar. Ou após uma semana ele voltava a conversar comigo. Nunca conseguíamos ficar muito tempo sem contato. Nos finais dos anos de 2022, 2023 e né, no ano passado, no caso, foi o ano que ela mandou essa história. Então, em 2024, nós firmamos relacionamentos, mas nenhum deles foi pra frente. Tipo, ela começou a namorar outro cara e ele começou a namorar lá também, mas nenhum ia pra frente. Sempre acontecia alguma coisa, sempre antes de se concretizar. Acho que o relacionamento, acho que era isso. Algo sempre atrapalhava. Depois do término desse ano, agora, em 25 de outubro, eu acho que... né, não chegamos em outubro ainda, então... Quer dizer, chegamos, mas não no dia 25, então é de 2024, né, do ano passado. Cadê? Me perdi. Cheguei. Bom, depois do término desse ano, agora em 25 de outubro de 2024, no caso, eu decidi desistir, Aninha. Sabe, me dói muito amar alguém e não poder ficar com ele. Nós choramos nessa última despedida. Ficamos 2 semanas sem nos falar, mas depois voltamos a conversar de novo. Não para relacionamento, mas como se ele tentasse se manter na minha vida de alguma forma. Foi então que eu procurei uma amiga minha que lê cartas. Expliquei a situação para ela e ela me disse que esse amor nosso não é dessa vida, é de outras. Que em alguma delas ainda vamos conseguir ficar juntos, mas que nesta vida aqui os nossos propósitos são totalmente diferentes. Segundo ela, o fato de sempre voltarmos é porque a espiritualidade permite que nunca nos afastemos completamente. Nós somos chamas gêmeas, algo que transcende o espaço e o tempo. Ela me disse, ele não entende, por isso, na sua falta, ele busca outras coisas para preencher o vazio dentro dele. Mas ele sabe, no fundo, que nada nem ninguém pode ocupar o lugar que só você preenchia. Ele ainda vai viver muitas paixões nesta vida, assim como você. Vocês sabem que foram feitos um para o outro. Mas, infelizmente, suas missões não se compactuam nesta vida. Por isso, vocês saem e entram no caminho um do outro toda vez. Chamas gêmeas não se afastam, independentemente da distância. Bom, ouvindo aquele relato, Aninha, eu lembrei disso. Me identifiquei e comecei a chorar. Eu sei que ele nunca vai ouvir isso, pois nem de relatos ele gosta. Mas eu quero deixar registrado que eu ainda te amo, Levi. Você é a chama que faz o meu coração queimar. O motivo dos meus sorrisos mais sinceros. Por mais que nesta vida não tenha dado certo, nós que acreditamos tanto em multiversos, sabemos que talvez em outro por aí estamos juntos, em um campo belo, sorrindo e admirando o sol que se põe ao fim de uma tarde linda. Prometo te encontrar em uma próxima vida e desejo do fundo do meu coração que seja essa a vida em que terminamos lado a lado, assim como sempre pedi em minhas orações. Eu te amo. Obrigada, Aninha, e me desculpe pelo relato gigantesco. Um beijo para você, para os bebês e para todos que estão assim assistindo. Um beijo para você, muito obrigada. Cadê? Onde voa? Onde estou? Quem sou? Aqui. Primeiro, sim, né? Realmente, vocês eram muito novinhos. E assim, é uma fase onde a gente tem... quando ama demais. Quando termina, é uma dor, sabe? E por ser muito novinho, tem muita coisa a viver ainda, muita coisa a descobrir. Então, eu não sei, acontece, não vou dizer que não acontece, mas eu acho que é raro relacionamentos que começam muito cedo e seguem pro resto da vida, tipo, o único parceiro da vida, sabe? Acontece, sim, existem histórias, inclusive se você tiver uma, manda pra mim que eu quero ler, é um prazer ler a sua história de amor aqui.
Mas muitos que acontece é isso, tem esse encontro, tudo, mas de repente, cada um vai viver. Como ela disse, ele vai ter outras paixões, você, cada um vai seguir seu caminho. Eu não sei, eu diria que de repente, no futuro, se isso for mesmo, tipo, se for pra ser, pra acontecer, no futuro, quando vocês estiverem mais maduros, nada impede de ficarem juntos novamente, né? Agora, não sei, isso que foi dito aí no caso do tarô, das cartas, que vocês não vão ficar juntos nessa vida, calma lá, porque assim, não sei, a gente não sabe. Às vezes isso foi dito nas cartas, mas tem que se tomar cuidado para isso não influenciar no seu pensamento daqui para frente, entendeu? Porque eu acho que, se há interesse, se pode haver possibilidade. Eu conheço casos, a gente vê por aí nas notícias, casos de pessoas que se reencontraram, tipo, paixão da adolescência, que reencontrou quando tinha 60 anos de idade e ficaram juntos, sabe? Inclusive, se você tiver uma história desse tipo, me mande. Eu adoro essas histórias também, gente. Então, vocês são novinhos, se encontraram muito novinhos, ainda são novos, então tem muita vida pela frente, muita coisa pode acontecer, né? Eu lembro vagamente desse relato que você disse, que é mais ou menos isso mesmo. Existem sim muitas histórias de desencontros, eu já ouvi, né, já li a respeito disso, de que existem chamas gêmeas, digamos assim. Tem gente que não acredita nesse lance e tal, depende. Mas pessoas como se fossem, né, almas gêmeas que vêm aqui para ajudar um ao outro, mas de repente não é para ficar junto realmente nessa vida. O que eu acho muito triste, porque, poxa vida, se não é para eu ficar junto, por que que põe no meu caminho? Para aprender alguma coisa, né? Deve ser assim, para você aprender alguma coisa junto com a pessoa, tipo, olha, mas não pode levar para casa. Vocês são almas gêmeas, mas não vai ficar junto. Poxa, mas que caramba. Mas já ouvi dizer que tem isso também, né? Se você tiver uma história a respeito disso, me manda, por favor. É triste, como ela disse, é uma história de amor, mas, a meu ver, não é finita. Há muita vida pela frente, há muita coisa que vai acontecer, né? Então, calma lá. Também não tô querendo te dar esperança, que fala, nossa, fica pensando nele. Segue a vida, né? E vamos ver o que acontece, né? Talvez ele tenha que aprender coisas, você também, pra lá na frente, quem sabe, né? Aí depois lá na frente você me manda outro relato. Ai, até cuspi. Certo? Então, é isso, pessoal. Se você tem uma história, pode ser história de amor, não. Aqui não é sobrenatural, tá? Às vezes tem até um pouquinho, né? Mas não é o foco. E me manda o seu relato, tá bom? No e-mail aqui, que tá aqui ou na descrição desse vídeo. Não sei bem, aqui nós vamos se acertando ao longo do caminhar do canal, ok? E é isso. Né, se for comentar, claro, quer contar a tua história, comentar, que seja sempre com respeito, como eu sempre digo lá no Assombrado, né? Se for comentar, que seja algo construtivo, algo com respeito, beleza? É isso, então. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Combinado? Então, fui. Tchau, tchau.